Olá, pessoal. Hoje a gente vai iniciar a aula resolvendo essa questão aqui, ó. Mostre que as ondas planas são soluções das equações de Maxwell. Né? Então vamos aqui relembrar as equações de Maxwell. Então a primeira equação de Maxwell, né, diz basicamente que se eu aplicar o divergente do campo elétrico é igual a zero. A segunda equação de Maxwell, se eu aplicar o divergente do campo magnético, também é igual a zero. E a terceira equação, né, de Maxwell é basicamente se eu tiver um rotacional do campo elétrico, eu tenho o negativo da variação temporal do campo magnético. E, de uma maneira similar, se eu tiver o rotacional do campo magnético, eu tenho um μ0 vezes a permissibilidade do meio, que é o ε0, multiplicado pela derivada temporal parcial, né, do campo elétrico. Essas duas últimas equações, elas são a respeito da transformação do campo magnético para o campo elétrico, vice-versamente, enquanto as duas primeiras equações nada mais é do que a questão aqui de quantidade, né, de linhas do campo por uma determinada densidade de área, né, que é o divergente. Beleza. O que a gente vai fazer agora é aplicar o rotacional na... Mas antes disso, a gente tem que lembrar também, né, antes de aplicar o rotacional na equação 3 e na equação 4, a gente tem que lembrar dessa seguinte propriedade, né, que eu vou colocar aqui de preto, que é basicamente rotacional do rotacional de um campo, ele é igual ao produto interno do campo, que eu chamei aqui de V, menos o laplaciano do divergente do campo, beleza? Vou tirar esse parênteses aqui e deixar mesmo só o campo. Então, isso aqui é uma identidade, né, no cálculo vetorial. Inclusive, quando você está estudando o cálculo vetorial, você pode chegar nessa relação aqui, né? Mas não é o objetivo dessa aula. Nós vamos agora aplicar, né, a equação 3 e 4. Então, aplicando o rotacional nas equações 3 e 4. Mas antes da gente iniciar, por que a gente vai aplicar o rotacional nessas equações 3 e 4? Lógico, porque a gente vai aplicar a identidade, né? Mas é porque essas quatro equações aqui, elas são equações diferenciais acopladas, né? E de primeira ordem, né? Ainda por cima, né? Então, a ideia de aplicar o rotacional nas equações, né,
é justamente aplicar a identidade. Isso aí é óbvio, matematicamente falando, né? Mas a ideia de aplicar a identidade, né, é justamente você transformar essas quatro equações em duas que desacoplam o campo elétrico e o campo magnético um do outro, né? Porque essas duas últimas aqui, que é a 3 e a 4, você percebe que o campo magnético e o elétrico eles estão dependendo um do outro, né? Porque é justamente uma espécie de transformação. Então, o que a gente vai fazer é desacoplar, né? Enquanto as duas primeiras, ela não traz muito essa ideia de acoplação, né, de acoplamento, porque aqui só informa que o divergente de E e do campo magnético é igual a zero, né? Divergente do campo elétrico. Então, aplicando aqui o rotacional na equação 3, nós temos o quê? Que rotacional que é o rotacional do campo elétrico é igual o divergente do E menos Laplaciano, né, do campo elétrico. Se vocês perceberem, essa aqui dá zero, por conta do divergente do S zero. Muito bem. Portanto, vai ficar o quê? Vamos ter que o rotacional do campo elétrico é igual menos Laplaciano do E. Se vocês perceberem, quem é o rotacional do E? Né? Quem é esse cara aqui? Se vocês perceberem, isso aqui é a própria equação 3, né? Que foi dada lá em cima, ó. Tá aqui ela, ó. Então, o que a gente vai fazer é repetir, né, essa informação ali, ó. Menos d-ROM de B por d-ROM de T, não é isso? Igual a menos. Muito bem, né? E isso vai gerar o quê? Você pode muito bem colocar esse operador e o produto externo dentro da derivada, né? Ou seja, fazer aqui uma troca, né? Digamos, esse cara vem para cá, enquanto esses dois caras aqui, né, vai para cá. Então, o que a gente vai fazer é isso, né? A gente vai pegar o menos o d-ROM por d-ROM de T e colocar dentro, né? Rotacional do campo igual menos o divergente tá passeando, né? Na verdade, do campo elétrico. Se vocês perceberem novamente, esse cara aqui, ele foi dado também nas equações de Maxwell, que é a equação 4, né? Que é basicamente o quê? Menos com menos dá mais, né? Eu vou destacar aqui de vermelho. Não, deixa de azul mesmo. Vou escrever aqui, né? Então, quem é o rotacional de B vai ficar o quê? Menos com menos foi embora, né? Ali, então ficou d-ROM por d-ROM de T. Aí vamos lá. Quem é esse cara aqui? Aí ó, a gente olha lá, ó. É o μ0, ε0, d-ROM de E por d-ROM de T, né? Então vamos botar aqui, ó. μ0 vezes. Opa, ε0, né? Vezes d-ROM por d-ROM de T do campo elétrico. Aí fecha aqui, igual Laplaciano de E, né? Ok, é só arrumar, né? Vai ficar o quê? Vou botar aqui o segundo mesmo como sendo o primeiro. Eu posso inverter isso, não tem problema algum. E aí, vamos, μ0 e ε0, ele sai da derivada, porque tem nada a ver com o fator de derivação, que é o tempo. E aqui eu tenho um d-ROM de t vezes d-ROM de t, eu tenho d-ROM ao quadrado por d-ROM de t ao quadrado do campo elétrico. Então, vocês percebem aqui, né,
que a gente conseguiu desacoplar as equações de Maxwell, né, deixando o campo elétrico, digamos assim, livre, né? O campo elétrico dependendo do próprio campo elétrico, né? Diferentemente das 4 primeiras equações, né, que a gente não tinha essa liberdade, né? A gente tinha essas equações aqui, que são as equações de Maxwell, a gente não tinha essa liberdade, né? Então a gente desacoplou, que foi o que a gente fez aqui. De maneira análoga, a gente vai fazer o mesmo procedimento para o caso do campo magnético, né? Então vamos lá, para o caso do campo magnético vai ser o mesmo procedimento. A gente vai aplicar o rotacional, né? Do rotacional, mas agora ao invés do campo elétrico a gente escolhe o campo magnético, né? Isso é igual o divergente do campo magnético menos o laplaciano do campo magnético, né? Então, nós temos aqui o rotacional, o campo magnético, reescrevendo aqui, é igual. Esse cara aqui dá zero, né? Pelo mesmo motivo, pelo fato do divergente do campo magnético ser zero. E aí você tem menos laplaciano do campo magnético. Beleza. Agora, se vocês forem atrás das equações de Maxwell, você vai ver muito bem que o rotacional do campo magnético ele é o μ0, ε0, vezes a derivada temporal do campo elétrico. Não é isso? É o que está dizendo aqui, ó. Portanto, a gente vai, né, colocar isso aqui como sendo a quarta equação, né? Isso aqui é a própria quarta equação de Maxwell. É claro que não existe primeira, segunda, terceira, quarta equação de Maxwell. São 4 equações. Agora, eu escrevi aqui ela sendo a quarta, né? Aqui é mesmo só questão mesmo de didática. Tudo bem. Então, continuando aqui, nós temos o que? Rotacional. Quem é esse cara aqui? Ele é o próprio μ0, ε0, dρ por dρ de t do campo elétrico, não é isso? Igual a menos Laplaciano de B. Vou deixar bem parecido com a primeira forma. Eu posso muito bem fazer a mesma analogia. Eu posso pegar esse rotacional aqui e botar lá na frente da derivada, né, juntamente com o operador nabla. E da mesma forma eu posso pegar essa derivada aqui de t e colocar lá na frente, né? Então, da mesma forma eu posso botar aqui dρ por dρ de t, né? Mas antes disso eu posso botar aqui o μ0, só escrever bonitinho ele aqui, μ0, ε0 na frente, porque não tem nada a ver, né, com a derivada. Então eu boto dρ por dρ de t, e aí sim, ó, rotacional do campo elétrico de quem? De menos o Laplaciano ao quadrado do campo magnético. Beleza? Muito bem. Porque agora, se vocês forem atrás, aqui seria a minha terceira equação de Maxwell, né? Que diz o quê? Terceira equação de Maxwell. Ele me informa que, eu até escrevi aqui para vocês, ó, que é menos o dρ por dρ de t do campo magnético. Não é assim? Então você vai aplicar lá, ó. Então vai ficar o quê? Dρ ao quadrado de B, né, o Laplaciano do campo magnético é igual a μ0, ε0, ε0 de quem? Dρ por dρ de t, aí escreve, menos, e que faltou um sinal, né? Eu estou pegando dessa parte aqui, certo? Dρ de t, e aqui o campo magnético. Então, nós vamos ter o quê? Aí mesmo com menos da mais, né, vai ficar o quê?
Laplaciano do campo magnético é igual a μ0 vezes ε0. E aqui nós temos a derivada, né, do campo poder rho t ao quadrado. Muito bem, a gente conseguiu desacoplar novamente, né? Pode ver que as equações ela tem uma certa padrãozinho, né, parecido, né, uma com a outra. Então, pode ver. Vou até reescrever ela aqui, que eu gostei, elas são bonitas. Então, as equações, as quatro equações, de Maxwell acopladas, elas se resumem em duas equações desacopladas, né? Opa, tá errado aqui. Desacoplados. Então, se resume em duas equações desacopladas, né? Então, vou reescrever aqui. Opa. Que seria basicamente o Laplaciano do campo elétrico menos μ0 ε0 de quem dρ quadrado por dρ e t ao quadrado do campo elétrico é igual a zero, não é isso? Vamos lá, uma pescadazinha. Exatamente. E a outra, de maneira análoga, né? Nós temos o quê? Que o campo, o Laplaciano do campo magnético, menos μ0 ε0 dρ ao quadrado por dρ t ao quadrado do campo magnético é igual a zero, não é isso? Muito bem. Nós chegamos a conclusão aqui poucos instantes atrás. Agora o que a gente vai fazer é a gente olhando para essas duas equações, né, a gente percebe que ela tem um comportamento da equação da onda, né? E esse comportamento da equação da onda vai nos garantir, por exemplo, a pessoa chegar na solução, né? Porque perceba que é o seguinte: mostre que as ondas planas são soluções da equação de Maxwell. A gente mostrou que as quatro equações elas chegam nessas duas equações, né, que são as equações desacopladas, e essas duas equações têm um comportamento igual à equação da onda, né, que é essa que eu vou escrever aqui para vocês. Ó. Laplaciano de uma função, né, é igual 1 sobre v ao quadrado, né, da derivada ao quadrado da... Vou escrever aqui bonitinho. Da função por dt ao quadrado, não é isso? Isso aqui é a equação da onda. A equação da onda. Em que o v ao quadrado, o v ele é 1 sobre a raiz de ε0 e μ0. Isso aqui é o que deu o valor da velocidade da onda, né? Isso. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, né? Ou então 3 vezes 10 elevado a 5 km por hora. Beleza. Mas aí o que a gente tem, né? A gente sabe que as equações de Maxwell tem esse formato da equação da onda, e a gente vai agora propor soluções, né, para esse problema. Então,
propor soluções, né, do tipo onda planas, né, que são essas seguintes equações aqui, né, dizer t é igual a 0 vezes exponencial de i kz menos ômega t, e a outra seria b zt igual a b0 elevado a i kz menos ômega t, né? É claro que essas equações aqui, esses aqui são vetores, né? Aqui é vetor, aqui também é vetor, até esse aqui também são vetores, né? Se é zero, ele tem uma certa relação com B0, né? Mas quando eu estou tratando com a equação da onda, eu posso escrever essas seguintes afirmações aqui, né? Posso chamar isso aqui de A, uma amplitude elevada a I, Kz menos ômega t. E aqui também, né? Um F de ZT. Eu posso botar aqui o F de E e aqui de B, né? Só para dizer que não são iguais. Aqui B vezes E elevado a I, Kz menos ômega t. Muito bem. Vou só trazer um pouquinho para cá, porque ficou muito. Realmente, isso aqui é uma mão. Muito bem. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai propor soluções, né? Eu vou pegar essas equações aqui que eu escrevi, jogar aqui, e vou resolver com essas seguintes soluções, né? Seguintes soluções aqui, ó. Tá aqui. São soluções, né? Bota aqui. São soluções. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer é aplicar na equação da onda, né? Na verdade, eu vou apagar essas duas equações aqui e pegar o da onda. Fica melhor. O que a gente vai fazer é resolver essas soluções na equação da onda. Muito bem, agora ficou melhor, né? É isso que eu vou fazer. Vou até botar de vermelho aqui para destacar. Então, vamos lá. Para ver se realmente são soluções da equação da onda. Uma vez resolvida a equação da onda, essas soluções aqui, elas também são soluções da equação de Maxwell. E isso para o vácuo, né? Para o vácuo. Vou até deixar aqui no vácuo, né? Para soluções de tipo no vácuo, né? No vácuo. Acentozinho no ar. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos primeiro resolver para a primeira função, né? Que é o f de zt campo elétrico. Que é só para fazer a referência que é a solução do campo elétrico, né? Se fosse para as equações de Maxwell. Então vamos lá. O que é esse d-ROM ao quadrado aqui? Ele é um operador desse tipo aqui, ó, um diferencial, né? Porque a solução está dependendo de z, né? Então um operador fica dessa forma. Né? Então vamos lá aplicar, né? Nós temos que d-ROM ao quadrado por d-ROM de z ao quadrado. Aqui é problema de cálculo, né? Quem é o f? Seria o a vezes elevado a i kz menos ômega t, é isso? Fecha parênteses, igual a 1 sobre v ao quadrado. Lembrando que a gente tem que satisfazer a equação, né? De quem? D-ROM ao quadrado por d-ROM t de a elevado a
IKZ menos ômega T. Deixa. Aí lembrando, se você deriva uma vez, né? Isso aqui, se você derivar em Z uma vez, esse IK vai cair. E se você derivar mais uma vez, vai cair novamente IK, né? Portanto, você vai ter I ao quadrado, um K ao quadrado, você vai ter um A, né? Você vai levar um A, ele sai da constante. E aí vai ter a exponencial, né? Exponencial de IKZ, né? Menos ômega T igual 1 sobre V ao quadrado. Mesma ideia aqui, ó. Agora você vai derivar em termos de T, né? Que tá aqui o T, ó. Então, o menos ômega vai cair uma vez, quando você derivar uma vez. E o menos ômega vai cair novamente, né? Portanto, você vai ter o A aqui, que vai sair da constante. O I ômega cai. Aí cai uma vez e o I ômega cai novamente, né? Então fica aí I ao quadrado, ômega ao quadrado. E aqui, como cai duas vezes o sinal negativo, dá positivo, né? Mesmo com o mesmo produto. Então, o que você pode fazer é fatorar esses dois caras aqui com esse. E, perdão. O I ao quadrado vai embora com I ao quadrado. E o A vai embora também, né? São dois termos que vão embora. Portanto, nós vamos ter o quê? A seguinte afirmação. Que 1 sobre V ao quadrado, ele é igual a quem? A K ao quadrado, ômega ao quadrado, né? Se eu inverter tudo aqui, eu tenho a seguinte afirmação, né? Que V ao quadrado é ômega ao quadrado dividido por K ao quadrado, né? Se eu tirar a raiz, eu tenho que V é igual a raiz de ômega ao quadrado, K ao quadrado dá ômega sobre K, né? Mas quem é o ômega? O ômega, né, vou anotar aqui, ó, o ômega, ele é o 2π dividido por T. E quem é o K? O K, lá na ondulatória, que ele é um vetor de onda, né? Ele é justamente o 2π dividido por K, né? Que é o número... K não, lambda, perdão. Que é o comprimento de onda. Então, aqui vai ficar o quê? 2π dividido por T. Isso tudo dividido por 2π dividido por lambda. Então, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, aqui vai embora o 2π, e vai ficar o quê? Lambda sobre T. Portanto, V, que é a velocidade, é igual a lambda sobre T. Mas também no livro, vocês vão encontrar que V é igual a lambda vezes a frequência, né? Uma vez que a frequência é o inverso do tempo, né? Muito bem. Então, de fato, você você prova, né, que as equações, essas equações da onda, né, soluções da onda, na verdade, essas soluções de onda plana, elas satisfazem a equação da onda. E se satisfaz a equação da onda, logicamente, essas equações aqui, essas soluções de onda plana, também satisfazem as equações de Maxwell, né? Então, veja que é um efeito dominó, né? É claro que eu provei para o caso do campo elétrico, mas o mesmo é análogo para o campo magnético, né? A única diferença que vai mudar aqui é porque aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. E aí o procedimento do cálculo é análogo, né? Onde tiver A, você troca por B, e aí você, de fato, também chega na mesma conclusão que V é igual a lambda vezes F, que é uma verdade, né? Na física, né?
o que comprova que, de fato, as ondas planas, elas, de fato, satisfazem as equações de Max, né? Então, vamos dar aqui uma revisão, né? O que a gente fez? A gente reescreveu aqui as 4 equações de Max, a gente escreveu a identidade vetorial, que transforma o rotacional do rotacional de um campo é igual ao divergente do campo menos o Laplaciano ao quadrado desse campo, né? E aí a gente aplicou essa identidade vetorial na equação 3, depois na equação 4. A gente depois usou algumas técnicas que teve que utilizar essas 4 equações, porque de fato essas 4 equações elas vão se resumir nessas 2 equações aqui que a gente está vendo, né? E aí depois que a gente encontra as 2 equações, que a gente percebe que o campo elétrico, ele de fato está dependendo do seu próprio campo elétrico, né? A gente chama isso de desacoplamento, né? Das 4 equações de Max, principalmente as 2 últimas aqui anotadas pelas minhas anotações, você vê que são equações do tipo de onda, né? E, portanto, você propõe soluções de equações de onda plana e você joga na equação diferencial e você vê que satisfaz.